Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu acho que aqui todos já me conhecem, mas eu vou me apresentar rapidinho de novo. Meu nome é Bruno, sou casado com a Elaine, pai da Maria Tereza, exerço o Ministério de Pregação. Fico muito feliz, como eu já disse, quando eu tenho que pregar de pregação, porque aqui eu me sinto muito mais à vontade. Não que eu não me sinta à vontade nos outros lugares, mas aqui eu já estou em casa e é mais fácil. A moção que o Espírito Santo deu para o núcleo, para a gente estar trabalhando nessa noite de hoje, é buscar as coisas do alto e revestir-nos da caridade. Para mim, essa palavra é um grande consolo, porque foi uma resposta de Deus para a minha oração. Eu acho que também vai ser nessa noite de hoje resposta para muitas pessoas. Então já pode começar pegando a sua Bíblia, na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia da Ave Maria é a página 1509. Que a Virgem Maria prepare os nossos corações. Amém? E a palavra diz assim, preste muita atenção nessa palavra. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo em vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terrível: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes de vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios, e vos revestistes do novo, que vai se restaurando constantemente à imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego nem judeu, nem bárbaro nem cita, nem escravo nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestidos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra alguém. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual foste chamado, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda sabedoria vos possais instruir
revestidos da caridade. Quando a palavra foi passada para mim, e eu rezei em cima dessa palavra, o Senhor confirmava em meu coração a resposta de uma oração. O que significa buscar as coisas lá do alto? O que é este alto? Quando nós falamos buscar as coisas lá do alto, nós estamos nos referindo ao céu. E revestirmos da caridade? Revestirmos da caridade é revestirmos de Cristo, porque a caridade nada mais é do que amor, e Deus é amor. E o que é senão revestirmos da caridade, do que senão ser santo? Ser santo. A santidade é algo que fugiu do nosso vocabulário, fugiu do nosso meio dentro da igreja, e Deus, bondoso como é, vem e dá uma resposta para a nossa cidade, na pessoa do venerável Padre Libério. Padre Libério, homem de Deus que viveu conosco, daqui uns tempos, se Deus quiser, chegará a glória dos altares, já se tornou venerável. E quer resposta mais contundente do que essa, do que a santidade é um chamado universal para nós, e que Deus todos os santos dias nos chama a ser santo. Ser santo nada mais é do que se configurar com Cristo. E aqui eu quero ler para vocês uma frase de um santo chamado São José Cafasso. Querer o que Deus quer, querer no modo, no tempo e nas circunstâncias que Ele quer, e querer tudo isso não por outro motivo, mas somente porque Deus quer assim. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus, quão difícil é. Nós somos muito orgulhosos, meus irmãos. Existe uma raiz do pecado original em nós, uma tendência ao mal, que nós não queremos nos sujeitar nem mesmo ao próprio Deus. E quando nós não nos sujeitamos ao próprio Deus, nós vivemos como animais, nós vivemos seguindo a desordem que há em nós, aquela desordem que há em nós para tudo aquilo que é carnal, para tudo aquilo que é pecaminoso. Mas não é este o chamado que Deus tem para nós. Ser santo, a santidade ela é algo que está tão impregnada nas Sagradas Escrituras, mas nós não somos amigos da Sagrada Escritura, nós não lemos a Sagrada Escritura, nós vemos lá no início da Bíblia, no livro das Leis, no livro do Levítico, no capítulo 11, no versículo 45, o Senhor dizendo: seja santo porque eu sou santo. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, o evangelista vai dizer que que nós sejamos perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, ele vai nos dizer que não fostes para a impureza que nós fomos chamados, mas para a santidade. No livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 14, no capítulo 12, no versículo 14, o autor vai dizer: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Só verá a Deus na glória quem é santo. Quem é santo? Se nós não formos santos, nós não veremos a Deus. E na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1 e no versículo 16 diz: a exemplo da santidade daquele que nos chamou, sede vós santos em todas as vossas ações. É por isso que às vezes eu me preocupo quando as pessoas veem apenas uma face de Deus. É por isso que eu me preocupo quando dentro da igreja as pessoas veem apenas a face misericordiosa de Deus.
misericordiosa de Deus, porque é como se nós queremos colocar uma desculpa para que nós continuemos a viver uma vida no pecado. O sacrifício de Cristo na cruz não foi apenas para que nós sejamos salvos do pecado, não. O sacrifício de Cristo na cruz foi para que nós sejamos salvos do pecado, mas que nós recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo o autor da graça. É o Espírito Santo que nos modela. É o Espírito Santo que nos faz caminhar todos os dias em busca e num caminho de santidade. Então, meus irmãos, nós devemos estar aqui no grupo de oração, mas não viver o grupo de oração apenas na segunda-feira, não. Nós devemos viver esta essência, este carisma do grupo de oração no nosso cotidiano. Porque se nós não tivermos uma amizade com o Espírito de Deus, nós continuaremos da mesma maneira que nós estamos. É aquilo que dizia a beata Helena Guerra, que agora o Papa Francisco aprovou um milagre e ela está sendo canonizada. A beata Helena Guerra. Beata Helena Guerra é a nossa padroeira da renovação carismática. E a beata Helena Guerra nos diz que sem o Espírito Santo nós continuaremos da mesma forma. E não é para continuar da mesma forma para que nós somos chamados. Nós recebemos a presença do Espírito de Deus no batismo, e nós devemos viver e fazer com que esta presença do Espírito Santo em nossa alma, ela gere e dê frutos. Então, por isso, meus irmãos, nós devemos clamar ao Espírito, pedindo que Ele nos conduza por uma vereda de santidade. A gente tem que tirar da nossa cabeça essa ilusão de que a santidade ela não é possível. Quando eu olho para a minha vida passada, antes de ter um encontro pessoal com o Senhor, eu também imaginaria que a santidade ela é algo impossível. Eu também imaginaria que a santidade ela está reservada apenas àqueles monges e aquelas freiras que se trancam nos claustros. Mas não. A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II ela diz que a santidade é uma vocação universal. Então é desde o monge mais asceta ao camponês mais simples que lava o campo, a santidade é para todos. E quando os nossos irmãos de outra religião diz que só Deus é santo e que a santidade ela não é possível, eu entendo que eles estão chamando o Senhor de mentiroso. Porque se o Deus que é santo diz que eu devo ser santo, se o Deus que é santo diz que eu devo ser perfeito, então eu devo ser santo, então eu devo ser perfeito. E configurar-se com Cristo, buscar as coisas do alto, revestir-se da caridade, é me assemelhar inteiramente ao Senhor em todo o meu ser e em todo o meu caráter. Em todo o meu caráter. Mas a gente quer viver dentro da igreja, gente. Eu não queria falar, mas tenho. Com duplicidade de caráter, meus irmãos. Gente, santidade é um chamado universal, porém não é fácil. O próprio Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, vai dizer que o chamado à perfeição, o chamado à santidade, passa sempre pela cruz. Passa sempre pela cruz. E o apóstolo São Paulo, ele sabia muito bem disso, que ele vai dizer no versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. E quando nós iniciamos o caminho de conversão, existem 3 fases que os doutores que estudam a mística, ele nos ensina que nós devemos passar, que é a purgativa, a iluminativa e a contemplativa, se eu não me engano é isso. E a primeira é a qual todos nós devemos passar, e tipo assim, nós devemos passar mesmo, porque se nós não passarmos dessa, nós não vamos conseguir chegar nem na segunda nem na terceira. E a primeira é a via purgativa. O que significa a via purgativa? É a via de purificação da alma. É quando a gente começa a uma vida de penitência, a uma
dois, e esses dois eles estão sempre no começo da caminhada, que se nós não vencermos ele, nós não vamos conseguir. E os dois andam juntos, que é o pecado da gula e o pecado da luxúria. O pecado da gula sempre vai levar a alma a cometer o pecado da luxúria. Não tem como. Porque o pecado da gula, a gente busca satisfazer em nossa alma algo que é só Deus que pode. A gente busca em nossa alma, a gente quer satisfazer em nossa alma algo que só pode ser preenchido por Deus, mas a gente quer preencher com comida, alimento. E uma alma luxuosa, quando eu falo luxuosa, eu estou falando a respeito do pecado da luxúria. Mas como sobre o pecado da luxúria é mais difícil, eu estou falando do pecado contra a castidade. O pecado contra a castidade. O que é um pecado contra a castidade? O pecado contra a castidade é ter relações sexuais antes do casamento. O pecado da castidade é pornografia. O pecado contra a castidade é o adultério. O pecado contra a castidade é a masturbação. E tudo aquilo que refere à nossa pureza. O nosso corpo. O nosso corpo, já dizia o apóstolo São Paulo na carta aos Coríntios, o nosso corpo, ele é templo de Deus. Então, quando nós o profanamos, nós nos tornamos adúlteros, porque pelo batismo nós temos uma comunhão com Deus. Então, nós devemos iniciar o caminho de santidade. Ele se dá início no batismo. Aqui eu falo sacramento do batismo, não a denominação que nós damos para a ação do Espírito Santo, não, que é o batismo do Espírito. Estou falando do sacramento do batismo. No sacramento do batismo nós nascemos para ser filhos da igreja. E no meio por meio do batismo, a igreja nos dá ainda por cima os sacramentos. Mas quem aqui se confessa? Quem aqui procura estar em estado de graça? O sacramento da confissão, que é uma misericórdia infinita de Deus para nós, que nos lava inteiramente quando nós estamos nos confessando. E o Padre ele nos absolve, o sangue de Jesus é derramado em nossa alma e nós somos perdoados. Somos perdoados. Então, para viver ou para iniciar um caminho de santidade, a primeira coisa é estar em estado de graça. Porque segundo São Tomás de Aquino, a graça é o germe da vida eterna em nós. Germe nada mais é do que semente. Então o que São Tomás de Aquino está querendo dizer? A graça é o início da vida eterna em nós. Estar em estado de graça é ter a vida eterna começada em nós. E quem está na graça está na amizade de Deus. Quem não está na amizade de Deus está na desgraça. Por isso que essa palavra ela não é um palavrão, ela é o contrário da graça. Se você está em pecado mortal, você está em desgraça. Se você está em amizade com Deus, você está na graça. Simples assim, sem adulação. Falar o que é de verdade e pronto. E os santos, o que me atrai nos santos é que eles fizeram com que esse versículo 14 do capítulo 3 fosse uma realidade. Eles se revestiram da caridade, que é o vínculo da perfeição. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia: a minha vocação é o amor. A vocação de Santa Teresinha do Menino Jesus não era carmelita. A vocação de Santa Teresinha do Menino Jesus é também a minha vocação e a vocação de cada um de vocês, é ser e viver o amor. O amor. Então a santidade é o amor. Porque o santo, meu irmão, cada um tem um santo de devoção. Uns têm Santa Teresinha do Menino Jesus, outros têm São José. A minha devoção particular é Santa Gema Galgani. Mas cada um tem um santo de devoção. E os santos de devoção são para nós exemplos. Exemplos. Então, quando eu sou devoto, como eu sou devoto de Santa Gema Galgani, eu olho para o exemplo que ela dá. É claro
que não é tudo na vida do santo que a gente vai conseguir imitar. A gente vai conseguir imitar a vida do santo uns 5%. Os 95% é deles. Nós ainda está na poeira do sapato. Quando eu olho para Santa Helena Galvani, que a partir dos 8 anos de idade, Jesus já falava com ela por meio da Eucaristia. Quando eu olho para Santa Teresinha de Jesus, que enferma num quarto deitado na cama, é curada pelo sorriso de Nossa Senhora. Quando eu vejo o Santo Inácio de Loyola, que durante uma guerra ferido, lê uma vida, depois em revelação, lê uma vida de santo, se converte. Esta leitura, esta carta de São Paulo, ela deve estar gravada em nossos corações, porque aqui é onde São Paulo ele dá a maior lista, todos os conselhos para ser santo, todos os conselhos para ser santo. Gente, ser santo é renúncia diária. Às vezes eu fico imaginando as pessoas, tanto a mim como qualquer outro pregador, a gente abre a gaveta, já está lá a pregação pronta. Não, eu preciso ler livro, eu preciso ler Bíblia, eu preciso ter vida de oração, eu preciso adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento, para que quando eu for preparar a minha pregação, o Espírito Santo falar ao meu ouvido, eu souber ouvir o Espírito Santo falar e preparar a pregação. Eu preciso ter ouvidos dóceis. E ser santo, como diariamente eu falo, é renúncia. Você precisa ter coragem de renunciar. Porque se você não tiver coragem de renunciar, você está perdendo seu tempo. Você precisa, o santo, sabe o que mais me admira no santo? É que o santo, ele não tirou da sua vida apenas aquilo que é lícito, não. O santo, ele tirou da sua vida até aquilo que é lícito, por amor a Deus. É isso que me encanta no santo. É isso que me encanta. Como que eu não vou ficar encantado com um homem ou uma mulher que tira até aquilo que é lícito, por amor a Deus? Senhor, eu tiro algo que me é permitido, Senhor, por amor a vós, Senhor Jesus. Eu desejo tanto, Senhor Jesus, estar configurado convosco, que eu renuncio, Senhor. Um exemplo, só para a gente entender, oh, Senhor, a partir de hoje eu não como carne nunca mais. Comer carne é pecado? Não. Mas eu vou tirar a carne porque eu amo a Deus de todo o meu coração. Um exemplo. Quando eu comecei a caminhar, quando eu comecei a participar dos grupos de oração, melhor dizendo, depois que eu me casei, a gente vai, uma hora ou outra, a gente tem que amadurecer. Às vezes a gente não amadurece de uma vez por todas. O amadurecimento ele é progressivo. Quando eu me casei, passou um tempo, eu senti que tinha necessidade de eu tirar algumas coisas. Coisas essas que não eram nem pecado, de um modo direto, mas eu sentia a necessidade de tirar, porque estava, nem que seja indiretamente, me roubando do propósito. Me roubando do propósito. E como eu digo, se a gente está dentro da igreja sem propósito, o demônio, não se preocupa. Se a gente vem num grupo de oração, entenda o que eu vou falar. Se a gente vem num grupo de oração só por vir, está errado. Mas não deixa de vir, não. Uma hora Deus te pega. Mas eu estou falando isso só para você ter uma noção. Eu estou saindo da minha casa para ficar 2 horas na igreja, não vai ter um pregador doido que só fala de treinador? Eu acho que não. Então, despoja de si mesmo. Mortifica a vossa carne em tudo aquilo que há de terreno. Mortifica a vossa carne. O caminho de santidade, a configuração do nosso Senhor, o despojamento diário. Você acha que
a gente fazendo isso, a gente não vai ter uma consolação de Deus. Você acha que Deus vai ver a gente tá lutando, tá trabalhando nesse sentido e Deus não vai nos acalentar? No alfabeto hebraico existe uma palavra chamada avodá. Avodá. A palavra avodá ela está tanto direcionada para trabalho como para adoração. Então, o que eu quero dizer? Quando você está trabalhando para ser santo, você está dando a Deus um ato de adoração. Você está dizendo a Deus: Senhor, eu busco mais a Ti do que a mim. A mim. Eu tenho as minhas provações, vocês têm a provação de vocês. Eu sou pecador, você é pecador também. Eu sou miserável, vocês são miseráveis também. Mas, em momento algum, isso nos impossibilita de buscar as coisas do alto e nos revestirmos da caridade. Caridade. O santo, ele ama. Se você faz as coisas para Deus sem amor, não tem valor nenhum. O que eu quero dizer, gente? Procura fazer tudo que vocês forem fazer como um ato de amor a Deus. Senhor, eu me levanto, vou fazer o meu trabalho agora. Faço como um ato de amor por você. As esposas, Senhor, eu cuido da casa, eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos. Faço como um ato de amor por você. Os maridos, levanta cedo e vai trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Senhor, eu faço como um ato de amor por você. Porque também não é fácil acordar às 5 horas da manhã. Não é fácil. Aí a gente já levanta às 5 horas da manhã para ver cada riscado. Já cheio de raiva, cheio de paciência. A gente vai rezar. É que nem uma coisa que eu mais tenho antipatia é de outra vez chega a dizer: não, para com isso. Tenha pelo menos zelo no sinal da cruz, faça um sinal da cruz decente. O padre venerável André Beltrame disse que tem padre no purgatório para fazer o sinal da cruz mal feito. Imagina nós que vai ser assim, faz o sinal da cruz para no peito, para na boca, é só na cara. Não, vamos parar. Vamos criativo. A gente está muito frouxo, muito relaxado. Muito relaxado. Santos. Sabe quem eu estou vendo na igreja hoje? E está me preocupando muito? É pessoa dentro da igreja sem vida de oração. Sem vida de oração. A gente pergunta o que é oração, a pessoa não sabe nem o que é oração. São Tomás de Aquino diz que a oração é um ato da elevação da mente a Deus. Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja, doutora da oração, ela vai dizer que a oração nada mais é do que uma alma enamorada por Deus se unindo a Ele. Aí a gente não ora, a gente não reza. Se tem uma coisa que os santos e santas prezavam, era a vida de oração. E a vida de oração ela não é apenas quando a gente se prepara para rezar o texto, não. O Frei Tomás de Celano, que escreveu a primeira biografia de São Francisco de Assis, ele dizia a respeito de São Francisco de Assis aqui, ó: São Francisco de Assis não era um homem de oração, ele era a oração pessoa. Ele era a oração pessoa. Uma vez eu fui me confessar com um padre salesiano, ele falou comigo assim: quantas horas por dia o moço rezava? Eu falei: não sei. Ele falou: a todo momento, porque ele estava sempre em oração, sempre submisso a Deus, sempre unido a Deus. Então, oração não é apenas quando você se prepara no momento para rezar, mas é estar sempre em oração. Sempre em oração. A gente precisa estar sempre em oração, porque a gente não sabe a hora que a tentação vai chegar. A gente não sabe o que a gente vai passar no nosso dia. Nós precisamos estar em união com o
falou com um jovem rico? Falava com ele. E observar, obedece pai e mãe, isso aqui, isso acolá. Ele disse: desde a minha infância eu tenho observado isso. O evangelista vai dizer que Jesus olhou para ele e pagou. Mas quando Jesus disse para ele: vai e vende tudo que tem e dá aos pobres e vem me segue, ele se entristeceu. E quando eu falo que dentro da igreja está cheio de cristão comum, é porque os cristãos dentro da igreja comum quer só viver o mandamento. Não está errado não. Mas você quer ser só salvo ou você quer ser perfeito? Perfeito. Então ser perfeito é viver os mandamentos, as bem-aventuranças evangélicas, as obras de misericórdia espiritual, corporal e virtude. Aí você se decide. Você quer ser só salvo, você vive os mandamentos. Você quer ser perfeito, você vive os mandamentos e tudo aquilo que o Senhor deixou no Evangelho. Existe uma diferença muito grande entre em ser só salvo e ser perfeito. Eu quero ser perfeito. Eu não sei o que vocês querem para a vida de vocês, não. Eu sei o que eu quero. Eu quero ser perfeito. Como vai ser, eu não sei, mas eu quero ser perfeito. Porque aqui diz a palavra no versículo 10: e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente, isto é, progressivamente. A santidade, ela é progressivamente. Progressivamente. Os santos são santos porque não amavam a Deus apenas, eles não amavam a Deus por medo de ir para o inferno, como nós fazemos. Nosso amor a Deus é um amor que busca algo em troca. Os santos não. Eles não tinham medo nenhum de ir para o inferno, porque eles amavam tanto a Deus que a preocupação deles era apenas amar. E uma coisa que me encanta em Santa Teresinha do Menino Jesus é que ela diz que se ela fosse para o inferno, até o inferno ela continuaria amando Jesus. Jesus responde a ela: Teresinha, se não existisse o céu, eu criaria um só para você. Um só para você. Então, nos lembremos: seja santo ou morra tentando. Começar é para muitos, terminar é para os santos. Então, quando nós viemos no grupo de oração, clamamos a descida do Espírito, para que nós nos tornemos santos. Aprenda a pedir. Porque depois de Pentecostes, no cenário de Jerusalém, aqueles homens que eram leprosos, quando o Espírito de Deus desceu, se tornaram os homens mais corajosos que nós já vimos. Então vamos criar título e viver em conformidade com a vontade de Deus. E viver em conformidade com a vontade de Deus. Não é do dia para a noite, não, eu sei. Mas você precisa ter uma determinada decisão. Você quer ser santo ou você não quer ser santo? Então responde. Não, está ruim demais. Quer eu ser santo ou não quer ser santo? Nossa do céu. Quer ser santo ou não quer ser santo? Quer ser santo, né? Tem um salmo na Bíblia, ele se encontra no capítulo 26, e o mais lindo dele é o versículo 4. O salmista vai dizer: uma só coisa eu peço ao Senhor, e peço incessantemente, que é habitar no seu santuário por toda a eternidade, e aí contemplar a sua glória. Glória. E a minha palavra preferida da Bíblia é quando São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8: na verdade, presta atenção, na verdade, juro
conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esquerda, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. E isto completa aquilo que São Paulo vai dizer no versículo 4, no capítulo 3 da carta que nós lemos. Quando Cristo vossa vida aparecer, quando Cristo vossa vida aparecer, e o Cristo vai aparecer em nossa vida a partir de hoje. Amém. Cristo vai ser aparecido em nossa vida a partir de hoje. Nós mostraremos para o mundo que existe um Deus que é 3 vezes santo, que nos chama a santidade e a se configurar com Ele. E isso vai começar em nossa vida a partir de hoje. A partir de hoje. Se você ainda não se decidiu, o momento que Deus te dá a graça é hoje. Se decida, ou é Deus ou é o demônio. Fora disso não há mais nada. Ou você é de Deus ou você é do demônio. Não existe mais meio termo. Não existe mais. Quem disse isso foi a irmã Lúcia. Ou somos de Deus ou do demônio. Não existe meio termo. Se decida. A palavra já foi lançada, a pregação já foi feita, só depende de você, só depende de você. E se você quer de verdade, nós vamos orar agora, nós vamos rezar, nós vamos pedir a Deus a graça da santidade. Seja santo, seja santo. Chega de ser um cristão tiro, chega de ser um cristão preguiçoso. Chega! Nós iniciaremos hoje o nosso caminho verdadeiro de santidade. Pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Pode pôr um sorriso nessa cara. Eu estou vendo todo mundo com a cara feia, fechada. Desde quando a santidade é tristeza? A santidade é alegria. Mas tem hora que a gente precisa puxar a orelha.